A indústria dos jogos tem presenciado uma evolução notável nos últimos anos, impulsionada em grande parte pelos avanços da inteligência artificial (IA). Uma das áreas onde a IA tem se mostrado particularmente transformadora é na melhoria da interação e do desafio em jogos que não possuem diálogos subtitulados. Entendendo o desafio dos jogos sem subtítulos. Jogos sem subtítulos, especialmente aqueles com narrativas complexas ou diálogos extensos, costumavam ser um obstáculo para muitos jogadores. A falta de legendas podia levar à perda de informações cruciais para a compreensão da história, a dificuldade em seguir as missões e, em alguns casos, a frustração por não conseguir se conectar emocionalmente com os personagens. O papel da IA na superação desses desafios. A IA tem oferecido soluções inovadoras para superar essas limitações, tornando os jogos sem subtítulos mais acessíveis e envolventes. Algumas das principais aplicações da IA nesse contexto incluem: tradução em tempo real. A IA permite a tradução instantânea de diálogos em diversos idiomas, permitindo que jogadores de diferentes nacionalidades compreendam a história sem a necessidade de subtítulos. Essa funcionalidade é especialmente útil em jogos com diálogos longos e complexos. Geração de legendas dinâmicas. Através do processamento de linguagem natural, a IA pode gerar legendas dinâmicas que acompanham a fala dos personagens em tempo real. Essas legendas podem ser personalizadas para atender às necessidades de diferentes jogadores, como aqueles com dificuldades de audição ou que preferem ler em um ritmo mais lento. Análise de expressões faciais e corporais. A IA pode analisar as expressões faciais e corporais dos personagens para inferir suas emoções e intenções. Essa informação pode ser utilizada para criar dicas visuais que ajudam os jogadores a entender o contexto da conversa, mesmo sem entender a língua falada. Adaptação da dificuldade. A IA pode ajustar a dificuldade do jogo com base no desempenho do jogador. Isso significa que os jogos podem se tornar mais desafiadores para jogadores experientes e mais acessíveis para aqueles que estão começando. Criação de personagens não jogáveis, NPCs, mais inteligentes. A IA permite a criação de NPCs mais inteligentes e reativos, capazes de manter conversas mais naturais e envolventes com o jogador. Isso torna a experiência de jogo mais imersiva e personalizada. Benefícios para os jogadores. A aplicação da IA em jogos sem subtítulos traz diversos benefícios para os jogadores. Maior acessibilidade. Jogos sem subtítulos se tornam mais acessíveis a jogadores de diferentes culturas e com diferentes habilidades linguísticas. Experiência mais imersiva. A IA permite criar experiências de jogo mais imersivas, com personagens mais realistas e conversas mais naturais. Maior desafio. A IA pode ajustar a dificuldade do jogo de forma dinâmica, oferecendo um desafio constante aos jogadores mais experientes. Novas possibilidades narrativas. A IA abre novas possibilidades para a criação de narrativas mais complexas e envolventes, com diálogos mais ricos e personagens mais profundos. O futuro da IA nos jogos. A IA continua a evoluir rapidamente, e podemos esperar que seu impacto nos jogos se torne ainda mais significativo nos próximos anos. No futuro, podemos esperar ver jogos com personagens que aprendem e evoluem com base nas interações com o jogador, mundos virtuais que se adaptam às ações do jogador e experiências de jogo cada vez mais personalizadas.
Conclusão: a inteligência artificial está revolucionando a forma como interagimos com os jogos. Ao superar as limitações dos jogos sem subtítulos, a IA está tornando os jogos mais acessíveis, envolventes e desafiadores. Essa evolução não apenas beneficia os jogadores, mas também impulsiona a indústria dos jogos como um todo, abrindo novas possibilidades para a criação de experiências de jogo inovadoras e memoráveis.